Essa sessão faz parte, como o professor Moretinho falou no começo, faz parte da Semana Franco-Cuspiana. A gente está fazendo a exibição do filme Condenado à Morte, do Robert Bresson, e a gente chamou a Dalila Camargo Martins. Ela é graduanda daqui da ECA, do curso de audiovisual, é doutora com uma tese sobre realismo negativo do cinema do Jean-Marie Straub e da Danielle Roulier. Ela também é professora do SENAC e da AIC, e também é programadora do Cineclube Desgraça, que tem estações no CCSP. Vou dar as palavras para ela agora, e depois a gente vai abrir para perguntas futuramente. Eu vou começar falando um pouco, contextualizando o filme, mas vou falar também sobre o Bresson, sobre o estilo dele, e aí depois a gente bate um papo, abre para perguntas e continua a conversa. Bom, esse é o Condenado à Morte Escapou, que é um filme de 56, é o quarto longa-metragem do Bresson. O Bresson ele ficou sem filmar por 5 anos, né? Desde 51, quando ele tinha lançado o Diário de um Padre, o Diário de um Pároco na Aldeia, que foi uma adaptação do Jorge Bernanos, e ele teve 2 financiamentos negados, né? Um deles que viria a ser filmado só 20 anos depois, que é o Lancelot do Lago, né? Mas aí ele acabou conseguindo um prêmio do CNC, do Centro Nacional de Cinematografia, e conseguiu fazer esse filme, que curiosamente foi sucesso de público e de crítica. O François Truffaut, por exemplo, disse num texto de 56 que dizendo, né, foi o filme francês mais importante dos últimos 10 anos, né? Bom, nesse período em que o Bresson ficou sem conseguir filmar, foi curiosamente um momento de radicalização da sua estética, né? Foi um momento em que ele troca o termo cinema para o termo cinematógrafo. O cinematógrafo seria para ele uma espécie de fato de escrita do cinema, escrita do movimento, né? E ele usava esse termo para se contrapor ao cinema, que ele chamava de teatro fotografado, né? Que era um cinema pautado na representação, e ele apregoava um outro tipo de cinema, que era um cinema, vou citar aqui o que ele dizia, né? É uma escrita com imagens e movimentos e sons, e em que umas e outros só têm valor pelas suas posições e relações. Né? Ele dizia muito que o cinema para ele tinha a ver com a escrita, mas ele tinha sido pintor antes de ser cineasta, e algumas falas dele, essas falas geralmente elas são encontradas no Notas sobre o Cinematógrafo, que ele lançou em 1975, sistematizando a teoria dele, né? E ele dizia, por exemplo, que opor ao relevo do teatro a superfície lisa do cinematógrafo, né? Ou então, veja o seu filme com uma superfície a cobrir. Então, é bastante interessante que, para ele, essa concepção de cinema como escrita, ou então como pintura, era muito próxima. Inclusive, numa entrevista que o Godard realiza com ele diz assim, né, pintura ou escrita, neste caso, é a mesma coisa, né, em todo caso, sim, mais do que psicologia. Acredito que seja cada pintura, né? Ele tá dizendo assim, esse cinema fotografado, esse cinema de herança teatral seria o cinema psicologizante, e para ele ao invés desse cinema psicologizante, da representação, ele propunha, inclusive ele radicalizou, e aí esse Diffay ele abandonou a utilização de atores profissionais, e aqui ele vai trabalhar com atores não profissionais, inclusive o François Leterrier, que faz o Fontaine, né? Ele era um estudante de filosofia na época da Sorbonne, e ele viria a ser um cineasta, né? Em 1961, ele começa a fazer filmes. Então, o Bresson ali nessa época ele já abandona a utilização de atores profissionais, e ele vai dizer que ao invés de atores, modelos, né? E esses modelos eles não deveriam representar nada, eles deveriam simplesmente ser. E eles têm é um trabalho, na verdade, é um trabalho de quase como se fosse o grau zero de expressividade. Então, o Bresson submetia esses não atores a ensaios repetitivos e rigorosos, até que
todo o conteúdo, digamos assim, de intencionalidade ou possível psicologia ou expressividade fosse depurado, né, para chegar numa espécie de grau zero, que curiosamente, através dessa, digamos assim, dessa anulação da intencionalidade, da expressividade, eh, se poderia chegar em algo que seria uma espécie de desconhecido ou involuntário, ou então da graça, né. E aí, eu uso esse termo porque, se diz que o Bresson ele era um jansenista, né. O jansenismo ele é digamos assim, um movimento teológico, né, que foi uma espécie de catolicismo com influência do calvinismo. Ele surgiu no século XVII, a partir de um bispo holandês chamado, Cornelius Jansenius, ou Jansen, né, que basicamente fez uma releitura da obra do Santo Agostinho, e era digamos assim, era um catolicismo um tanto herético, assim, tanto é que de fato foi condenado pela Igreja Católica, e os jesuítas, eles combatiam essa doutrina, né, era a grande questão do jansenismo, que inclusive, curiosamente, tinha ares antimonarquistas, e na Revolução Francesa foi de alguma importância, e muitos intelectuais como Blaise Pascal, o Jean Racine e o Jean de La Fontaine, inclusive foram alguns jansenistas famosos. Então é uma espécie de doutrina que continua no pensamento francês e intelectual, ainda que não religioso necessariamente, né, mas ainda assim é muito comum na França, na intelectualidade da França. Pelo jansenismo, a grande questão do jansenismo que reside, né, a heresia, né, do jansenismo reside na negação do papel do livre-arbítrio na aceitação e uso da graça. Afirma que o papel de Deus na infusão da graça não pode ser resistido e não requer consentimento humano. Ele mesmo diz assim: todos estamos aprisionados de alguma forma, né? E aqui é como se esse filme fosse uma espécie de epítome, ou então grande exemplo da problemática do cinema do Bresson. E aqui você tem a pré-determinação em ação, né? Porque é bastante interessante. É um filme que é baseado em fatos reais, né? É a fuga do André Devigny, que foi um tenente atuante na resistência francesa, e que conseguiu escapar em Lyon, né, dessa prisão que chama Forte Montluc, se eu não me engano. E ele conseguiu escapar, e ele registra, né, essa sua fuga, que foi publicada anos depois num periódico, e depois virou uma espécie de um suplemento literário, né, na verdade, e virou mesmo um romance. E o Bresson utiliza o Devigny. Na fatura do filme, Devigny ele é um consultor. Então ele não só utiliza o Devigny como consultor, mas eles filmam na exata prisão onde ocorreu de fato a fuga, né? Então, de fato, isso está dado desde o início, e o Bresson fala, né, filmar sem nenhum ornamento, a gente simplesmente vai descrever, e é uma descrição meticulosa dessa fuga. Só que o próprio título já avisa que esse condenado à morte escapa, e também, curiosamente, a própria narração, né, a voz-over do Devigny, de alguma forma, ela tá no pretérito. Então, às vezes, ela complementa a imagem, dizendo a respeito de coisas que ele vai lembrar algum tempo depois. Então, essa espécie de quase rememoração de um evento, né? Apesar da gente estar vendo na imagem aquela fuga se desenrolando e como ele vai conseguir fugir daquela prisão, a voice-over, de alguma forma, está trazendo esse lugar pretérito. Então, é como se fosse uma pré-determinação. Então, é bastante curioso que também você tem, não é exatamente tanto pelo livre-arbítrio ali, ou uma espécie de vontade individual que ele consegue escapar, mas através, inclusive, de um estabelecimento de uma coletividade, né, da solidariedade entre os companheiros de prisão.
E é curioso que a utilização da música nesse filme, ele usa uma música só, que é a Kyrie, que é uma parte de uma missa em dó menor, se eu não me engano, do Mozart. E é uma missa que, apesar de ser do Mozart, tem uma influência barroca, né? A parte que ele usa, né, ele usa uma parte da música que ela também é uma parte em que você tem um coro, né, e uma coletividade. E tem uma letra, né, às vezes quando aparece a letra, que é um termo em grego que é traduzido como Senhor, tende piedade de nós. E geralmente essa música ela se dá, ela aparece no filme quando você tem aqueles momentos de socialização entre os presos, né? Quando, por exemplo, eles estão se lavando ou então eles estão lavando, né, despejando os dejetos, né, e lavando aqueles copos e aquele balde, enfim. Então também é muito curioso essa uma espécie de comentário, né, a respeito dessa coletividade, que também está na música, mas também está na maneira como ele filma, e que, de alguma forma, é como se digamos assim, essa potência da fuga, né, uma espécie de obstinação pela fuga que esse Fontaine tem, e curioso também o nome dele, né, porque Fontaine, bom, é o André Devigny, mas o personagem se chama Fontaine, apesar de ser um registro, né, do Devigny, né, o personagem se chama Fontaine, que significa fonte em francês, né, então também bastante interessante, né, esses momentos a partir da ideia de fonte, da ideia de alguma coisa que pulsa de potência, uma potência de romper esse aprisionamento, né? E a graça seria, de alguma forma, justamente essa potência, algo que flui e que perpassa e atravessa esse corpo, né? E esse corpo que só consegue atingir, de fato, conseguir essa fuga de alguma forma por essa experiência coletiva, né? Todos de alguma forma ajudam, até o Orsini, que quando vai fugir ele acaba sendo pego e depois é fuzilado, e ele conversando com o Blanchet, o colega de cela, enfim, todos e o Jost, né? O garoto de 16 anos que aparece ao final e que não se sabe muito bem se ele seria um espião ou não, né? Porque parte do uniforme dele dos alemães, enfim, mas também acabou ajudando na fuga, né? Então é bastante curioso essa relação. Bom, mais uma coisa que eu gostaria de falar em relação ao estilo de Bresson, né? Como se fosse um estilo de depuração, né? E essa depuração, esse grau zero de expressividade, né? É como se ele fosse uma espécie de, justamente para gerar uma espécie de autômato, né? Usar esses corpos para eles se tornarem uma espécie de autômato e através dessa depuração é que, digamos assim, esse elemento da graça, ou então a predestinação divina, de alguma forma, ocorresse, né? Então, é muito curioso mas ainda assim é um cinema muito materialista, né? Se a gente for perceber essa obstinação e o uso das mãos aqui, bom, o cinema todo do Bresson, mas o uso das mãos aqui é muito interessante, porque, se a gente for reparar, duas coisas, né? Uma é o som, que parece que é um som quase hiperrealista, né? Como se, de alguma forma, ele fosse uma expressão, como se fosse, na verdade, a expressão da escuta atenta do próprio preso, né? Porque é como se ele estivesse num estado de hipervigilância, né? Tentando aprender aquilo que ele precisa aprender para poder fugir, então ele está escutando com muita atenção, como se fosse uma espécie de percepção expandida, né? Então é um som que, por um lado, ele tem um naturalismo, mas por outro ele é hiperrealista, assim, né? Ele é uma espécie de exacerbação, né? E você tem momentos de silêncio, né? E esses momentos de silêncio acabam assim, enfatizando o timbre das coisas. E ele também observa como os objetos daquela prisão, os objetos daquele lugar, os utensílios, eles podem ser desviados para um outro uso. Então, muito interessante como, né, ele tem uma espécie de epifania quando ele entende como é que ele consegue ali, de alguma forma, né, abrir aquelas tábuas e sem fazer barulho, enfim, para poder sair. Então, ele vai entendendo e rasgando as coisas para fazer a corda, utilizar o arame da cama para poder, né, também fazer essa corda da fuga. Então, é como se ele estivesse em um estado de hipervigilância em que ele hiperfoco também,
Isso é muito interessante, é uma outra característica do cinema do Bresson, em que você tem uma espécie de elipse, né? Então a montagem opera muito por elipse, e também você tem imagens quase metonímicas, né? Porque a gente muitas vezes não, o som às vezes está muito fora de campo, né? A gente é o som em off, né? A gente ouve coisas acontecendo, mas não necessariamente vê. E aqui eu acho muito interessante como ele não mostra, por exemplo, a morte do sentinela alemão, né? É quase como se fosse, eu acho que tem uma postura ética mesmo, né? De não mostrar uma certa violência, ainda que seja um mundo de extrema violência, né? E por outro lado, através dessa, e são planos geralmente fixos, aqui sempre, né, geralmente próximos, né, de curta duração, sincopados, em que você, a partir dos detalhes, né, e por esse hiperfoco e por esse som hiperrealista, a gente tivesse uma espécie de atenção àquela realidade obstinada da tentativa de fuga, né? E o cinema do Bresson ele opera dessa forma, e a utilização das mãos é muito bonito, eu acho, é um plano de abertura muito bonito, né, das mãos, né, mostrando, é como se ele quase estivesse pensando assim, o que eu posso fazer com isso, né? É a única coisa que tem, é a única coisa que ele tem, né, ainda, né? E é justamente através dessas mãos e dessas reutilizações de utensílios do próprio lugar onde ele está e de ressignificações que ele consegue de alguma forma transformar esses objetos em algo para sua fuga, né? Eu diria que é basicamente assim que eu queria começar a discussão. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas e eu posso comentar um pouco mais conforme a gente for discutindo. Pode ser? Dalila, eu queria agradecer o comentário muito enriquecedor, assim, sobre o Bresson, sobre o filme. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um comentário sobre a própria figura do preso, enfim, do tenente que consegue escapar e que se relaciona a uma série de pontos que você observou, mas um deles é essa meticulosidade dele, né? Além do desvio dos objetos para uma outra função, essa meticulosidade no fazer esses objetos, né? E eu fiquei pensando se nesse retrato não há também uma espécie de representação do próprio trabalho do diretor, né? No sentido dessa atenção, desse cuidado, né? Desse desviar, né? Você falou do cinema, do cinematógrafo, não é? E do cinema ser uma outra coisa, nesse desviar a função dos objetos para um outro lugar, enfim, acho que tem uma série de questões que o colocam também como uma espécie de representação do trabalho que ele idealiza, né? Como sendo do diretor. E obrigado. Totalmente, é muito boa a sua colocação. Eu acho que é justamente isso, assim. Inclusive parece quase como uma espécie de filme, num certo sentido, manifesto, né, da obra dele, justamente porque o Bresson ele é curioso, né, porque ele dizia assim, né, de alguma forma a gente descobre antes de encontrar, mas mas através desse trabalho, né, da procura, é que você acaba descobrindo as coisas. Então, eu acho que ele tinha uma espécie de controle meticuloso, então, né, bem rigorosa, até uma espécie de poética da sese, né, assim, no trabalho, né, da fatura do filme. Mas, curiosamente, ele dizia que, através desse trabalho meticuloso de observação e de relação, né, entre, às vezes, defasagem entre som e imagem, ou então essa hiperatenção, né, algo ali de involuntário apareceria. Inclusive, é uma influência bastante grande para Danielle e para o Jean-Marie Straub, né, que também, de alguma forma, pensavam nisso, né, de que eles falavam, por exemplo, você justapor os materiais, né, para que alguma faísca surja dali. Então, é curioso que, num certo sentido, é um controle, um controle tenaz, assim, né, uma tentativa de controle tenaz e obstinada, mas, por outro lado, para
tentar alcançar algo imponderável e inefável, aí já pensando no Bresson, né? Então é bastante interessante como essa relação entre controle e descontrole se dá, né, no trabalho cinematográfico, assim. E, de alguma forma, essa depuração dos meios, né, uma espécie de economia dos meios, através dela, você tem uma experiência uma possível experiência de liberdade, né, e uma possível experiência criativa, justamente, né, que é como se... Porque, se a gente for pensar, inclusive, na crítica dele, né, a esse cinema de herança teatral, né, assim, como se fosse a representação, como se a representação de alguma forma fosse algo excessivo e fosse uma espécie de sedimentação de, sei lá, de ideologias, ou então exageros, ou ornamentos, enfim, que de alguma forma impedisse esse surgimento da vida, né, ou da potência criativa, né? Então, justamente você ter um trabalho meticuloso, quase como analítico mesmo, né? Então, de desmontagem mesmo dessas desconstrução dos elementos, né, do filme, né? Ou então aqui no caso, né, dos objetos da prisão, como através disso a gente conseguisse alçar, né, alcançar algum tipo de experiência de liberdade, né? Então acho que a sua fala é perfeita. Assim, acho que esse filme talvez, com certeza, em termos de temática, ele é o mais bressoniano dos filmes bressonianos, né? Mas talvez justamente seja um filme manifesto mesmo a respeito, né, do seu ofício. Assim, é bem simples, né? Eu achei porque o título ele já entrega, né, o que é o filme. No entanto, praticamente até o final do filme, ele cria essa tensão, né? Embora você saiba o que vai acontecer, você fica tenso ali o tempo todo. Você não sabe exatamente como ele vai conseguir essa fuga. Então, ele consegue criar esse clima. Agora, uma outra coisa que eu vejo é uma concisão muito grande. Ele utiliza o som para dar informações que a imagem não mostra, como você falou, né? Agora, essa narrativa em off, é isso que eu achei que ele fugiu um pouco dessa concisão. Em vários momentos, você tem uma redundância muito grande do que a imagem está mostrando e o texto. Eu não sei se esse texto é uma reprodução do romance, mas isso aí, ele, na verdade, é um contrassenso, né? Essa estética que ele mostra no filme, pelo menos eu achei, né? Eu achei interessante você falar isso. Primeiro, a primeira parte, né, sobre o suspense. Curiosamente, ele consegue criar um suspense sem a utilização, por exemplo, de música. Bom, a música, por exemplo, né, que geralmente em filmes de suspense ela ajuda a criar uma atmosfera de anseio. Exatamente. Aqui a música entra em um outro lugar, né? Então é uma espécie de tensão, mas é uma espécie é uma espécie de angústia, num certo sentido, né? Talvez mais do que um anseio, né? Porque é um pouco eu não sei, também acho que tem um pouco de uma curiosidade a respeito, pelo menos a minha experiência, né? Uma curiosidade a respeito de como ele ia fazer aquilo tudo, né? Mas eu acho que ainda assim é um filme que cria de alguma forma essa expectativa, né? Ainda que a gente saiba o que vai acontecer, a gente não sabe como, e é interessante esse como, né? Eu acho que de alguma forma o interesse está ali. Agora, sobre o som, tem um texto bastante interessante do David Bordwell e da Christian Thompson a respeito da utilização do som nesse filme. E eles falam sobre todos os aspectos do som, né? Inclusive sobre a narração em over, né? A voz-over, e que a própria voz-over ela tem momentos distintos. Então, tem sim um momento que parece que é uma espécie de reiteração, de que talvez a gente já estivesse vendo o que ele está falando, mas ela também serve para outras coisas. Então, por exemplo, eu lembro que eles falam, e eu tive essa impressão assistindo também,
tem uma hora que, acho que é quando ele descobre que ele foi condenado à morte. E aí ele chega na cela e ele se taca na cama e parece que ele está chorando. Só que a narração diz que ele soltou uma gargalhada e aquilo de alguma forma o desestressou, né? Então eu até anotei aqui, né? Funções do som no filme, né, da narração, na verdade, né? Tem essa questão do comentário no pretérito, né? Que acho que enfatiza essa questão da predestinação, que é algo que está dado e que de fato a gente sabe o que vai acontecer. Então o interesse nem é tanto, digamos assim, os dilemas, né, ou as tensões de uma possibilidade de escolha. A escolha está feita, ele é um eleito, então ele vai conseguir escapar, e a gente sabe que ele escapa desde o início. O interesse está em um outro lugar, né? Digamos assim, o drama está em outro lugar. Mas a função da narração, ele diz assim, por exemplo, às vezes ela esclarece a ação, às vezes ela fornece indicações adicionais sobre o tempo. Então, por exemplo, nessa sequência final, em que a gente sabe que horas se passaram, os dois estão lá em cima, no telhado, a gente sabe que horas se passaram por causa do badalar do relógio, né? Então, ali meia-noite, aí depois 1h da manhã, e depois acho que 4 ou 3 horas da manhã, não me lembro. A gente tem, por exemplo, quando ele recebe um pacote com alfinetes e algumas coisas que aí veio da prisão feminina. Então, a gente sabe disso por causa da narração. Então, às vezes oferece informações adicionais, às vezes revela pensamentos, a gente não sabe exatamente, existe uma espécie de opacidade, e o Bresson, ele, de alguma forma, ele enfatizava isso, assim, não é no sentido necessariamente de um acesso à psicologia do personagem, mas assim, alguma informação, algum tipo de pensamento que ele teve, não tanto pelo âmbito da emoção, mas assim, uma informação a mais. Então, eu acho que existe, assim, às vezes, uma espécie de sensação, ou então de coincidência entre imagem e som, mas também existe uma defasagem, né? E de alguma forma, a gente sabe, é quase como tá aí uma pergunta, né? Porque será que ele contando certas coisas, por exemplo, a gente ouve, né, os fuzilamentos, a gente não vê nenhum fuzilamento. E ele comenta aquilo que aconteceu, então é como se fosse uma espécie de complemento, em que às vezes você tem uma aproximação entre som e imagem, às vezes um distanciamento entre som e imagem. São camadas interpretativas, né? Elas são modulações, né? Eu acho que essa relação, né, entre muitas vezes a utilização do som em off, né, são camadas interpretativas em que é quase como se os filmes do Bresson nos ajudassem a, de algum modo, afinar a nossa percepção. Tanto quanto aquele preso está observando com detalhe, assim, com atenção, os detalhes e as possibilidades de se escapar, é quase como se, ao ouvir e ver um filme do Bresson, a gente tivesse que fazer uma espécie de musculação sensorial, assim, da sensibilidade, para tentar entender aquilo que está acontecendo ou experimentar aquilo que está acontecendo. E está aí também uma pergunta, eu acho que ele faz essa pergunta para a gente: será que a informação até pode ser aparentemente a mesma, mas será que ouvir algo e ver algo é a mesma coisa? Ou qual é o impacto disso? Então, acho que também tem um pouco essa, digamos assim, essa espécie de quase uma relação pedagógica mesmo, em termos de percepção, né, quando a gente tem essa experiência de assistir aos filmes dele. Mas, de fato, assim, é uma variação dos efeitos da narração nesse filme. São momentos distintos mesmo. Boa noite. Eu tenho uma pergunta que é mais uma impressão que eu tive e eu queria compartilhar para ver se você acha a mesma coisa. Assim, ainda continuando um pouco sobre a questão da voz off,
Eu tive um pouco a impressão, pensando nesse quesito de ele estar compartilhando pensamentos com a gente, de que até mesmo esses momentos que ele compartilha e os momentos que ele não compartilha meio que marcam algo. Eu senti que ele, no momento que ele tá meio que quase desistindo de fugir, ele fica muito silencioso com o espectador. E isso se revela até quando ele tá conversando com o prisioneiro do lado e que ele fala, que ele fala, você tem esperança, alguma coisa assim, você tem certeza? Aí ele fala, a gente não tem certeza de nada. E nessa hora eu percebi, nossa, ele parou de falar um tempo com o espectador. Então, até na hora dos pensamentos que ele compartilha, meio que eu senti que marcam momentos. Quando ele está mais, tipo, em ação, fazendo as coisas, ele está compartilhando o que ele está fazendo a corda, pegando o arame. Mas nesses momentos que ele está quase desistindo, ele fica quieto. Então, eu queria só trocar essa ideia, assim. Muito bem observado. Eu acho que tem mesmo essa variação. Eu também acho bastante interessante, em termos de discrepância, né, entre som e imagem, na hora que ele conhece o Jost, porque a gente demora para ver. Ele vai falando sobre ele vai falando sobre aquela figura que ele não sabe muito bem quem é, mas a gente demora um pouco a ver o Jost chegando. A gente fica vendo o Fontaine na cela, né? E ele totalmente, né, pela voz over, né, pela narração, ele está dizendo que ele está totalmente assustado, e será que ele vai ter que matá-lo, e será que ele é um espião alemão? E é muito diferente do trato que ele tem com o Jost, que tem uma relação muito cordial, né, e até é, afetuosa, né, sobretudo ao final, né, que eles dão aquele abraço, mas já na cela, né, então a maneira como ele trata, dizendo, é uma cela pequena, mas a gente consegue aqui, a maneira como ele compartilha o lápis que está escondido e a comida quando chega, enfim. Por um lado, eu acho que tem essa espécie de... É um pouco também o trabalho da memória, né, porque eu acho que tem essa... Como é um texto, digamos assim, falando sobre algo que já aconteceu, é como se ele estivesse ressignificando essas coisas, né? E eu acho que também, ao mesmo tempo, tem esses momentos em que você comentou, em que ele se silencia, ele fica mais contido, porque é como se ele não soubesse o que pensar, né? Então, de fato, tem essa função da narração, não é simplesmente só descritiva, né? Só de reiteração das ações que a gente está vendo, mas também dessas espécies de, digamos assim, incertezas, né? Que é justamente isso, nós não temos certeza de nada, né? E às vezes a gente pensa uma coisa e a outra, ou enfim, né? Então tem um pouco esse lugar, mas é bastante interessante porque, de algum modo, ele também trata isso como um outro tipo de movimento, né? O Bresson falava, né, de chegar ao movimento interno, né, de fora para dentro. Então, na verdade, num certo sentido, nessa questão dos atores, dos que ele chama de modelos, né, de você apagar essas camadas de representação ou de intencionalidade, de clareza, e de acessar esse lugar da dúvida também, né? Eu acho que essa questão do pensamento da narração também passa por esse lugar. Para lembrar, né, que tem um companheiro dele na hora da lavagem do rosto, né, que fala que ele tem que ir embora logo porque ele fala muito, né. E é engraçado, porque eu acho que ele não fala muito, mas ele fala muito para o público, né, porque ele está narrando o filme, mas ele é calado e é engraçado que é talvez um meta-comentário, né. Só. Sim, eu acho que é engraçado, né, uma espécie de ironia, assim, eu acho que tem esse lugar também. Por outro lado, ele incita as pessoas, né, também, os colegas, né, ele sempre vai tentando encontrar alguém que, de alguma forma, possa partilhar desse desejo de fuga dele, né. Então ele tenta algum tipo de relação, mas, às vezes, essa relação também é silenciosa, né. Às vezes, eu acho que ele fala, estava esperando a decisão de alguém, aí ele fica só observando, assim, a outra pessoa faz, né, não, eu não, né. Então também tem esse, né, ele está ali um pouco, enfim, nesse lugar, né. E eu só lembrei agora do subtítulo do filme, né, acho que isso é importante falar, né. O vento sopra para aonde ele quer, né, ou para onde ele quer. Eu acho que tem também essa relação entre acaso e predestinação, né, porque é muito interessante, né, porque, por um lado, se está tudo num certo sentido predestinado, né,
mas ao mesmo tempo você tem uma espécie de indiferença, então, porque é quase como se nada do que você fizesse por vontade própria, de alguma forma, fizesse uma certa diferença. Então, essa relação do acaso eu acho bastante interessante. Eu me lembrei disso que eu acabei não falando, eu acho que é uma coisa importante, né? Essa relação entre acaso e predestinação é quase como uma espécie desse lugar da incerteza também, né? Apesar de, né, assim, é quase como o destino está certo, mas o ser humano não é nem capaz de atinar para, né? Ele, por mais que ele tente, né? Enfim, desculpa, só comentando uma outra coisa que eu lembrei. Eu queria perguntar em relação a qual movimento cinematográfico influenciou o Bresson. Porque, por exemplo, o primeiro filme dele que eu vi foi o Manchete, né? E foi um filme muito estranho de se ver, porque eu não conseguia imaginar nenhum filme que fosse parecido com aquilo. Porque, por exemplo, o cinematógrafo, os modelos, né? Público espectador, a primeira vez que assiste, é muito estranho. Porque você pensa, será que eles atuam mal? Ou será que é intencional? Então eu queria entender assim, qual é a influência cinematográfica no Bresson, porque parece que ele é muito bressoniano, assim, né? Parece que não existe, parece que ele não pertence a um movimento. Parece que ele é muito único. Porque eu não me recordo um filme que seja realmente assim parecido com o estilo do Bresson. Entendeu? Obrigado. Cineastas que foram influência para ele já é um pouco mais difícil de dizer. Eu sei que ele trabalhou com Jean Cocteau, né, que escreveu o Diálogo, agora não me lembro de qual filme, não sei se é As Damas, né, do Bosque de Boulogne. Mas, de fato, ele inventou um estilo muito próprio, né? Eu acho que ele influenciou muita gente, né? Por exemplo, Jean-Marie Straub, Daniel Huyer são... inclusive, o primeiro roteiro, né, que eles escreveram, que foi do filme Crônica de Ana Madalena Bar, eles escreveram e foram pedir para o Bresson dirigir. E o Bresson falou, não, vocês que dirijam mesmo, tá tudo certo, não precisa disso, não. Então, seria difícil dizer que tipo de influência ele teve. Tá difícil pensar assim, né, pregressamente, né, assim, que tipo de influência ele de fato teve, porque curiosamente, por exemplo, o termo modelo, né, quando ele fala de modelo também a gente pode falar de pintura, né, porque o modelo, né, então talvez eu não sei se talvez essa porque eu não sou uma estudiosa de Bresson, né, mas eu não sei se talvez alguma coisa mesmo das artes plásticas talvez tenha influenciado, né, seria difícil me lembrar aqui. Eu sei que ele gostava bastante do Chaplin, né? Era uma influência para ele. Quando pediram os 10 melhores filmes para ele, ele colocou 3 vezes o Luzes na Cidade. Só isso. Tá, a resposta. Mas é curioso, burlesco, né? Porque queira ou não, essa questão da fisicalidade, né? Esse cinema de tradição da fisicalidade ou do burlesco, né? Claro que o burlesco é uma outra chave, mas eu acho que pode ter sido uma influência justamente, né? Porque é um cinema em que você não tem acesso à interioridade dos personagens, né? A questão é muito mais um outro tipo de relação, né? Mas, curiosamente, ele colocou o Chaplin, mas eu diria que talvez o Buster Keaton, né, com a sua cara impassível, talvez fosse uma referência mais direta, assim. Mas talvez essa porque o Bresson, se a gente for pensar, o Bresson nasceu em 1901, se eu não me engano, né? Ele começou a fazer filme no primeiro longa dos anos 40, mas acho que ele fez filmes antes, né? Acho que fez um 34, talvez, primeiro, né? Acho que é um média, né? Enfim, talvez, tá? Acho que talvez, né? Cinema, digamos assim, o cinema mudo, talvez, né? O primeiro filme que ele fez era uma comédia, né? Era uma parecido com, eu não faz tempo que eu vi, mas era na minha memória era parecido com o início do Luzes na Cidade, mas eu não lembro muito bem. Eu fiquei pensando no que você falou sobre a violência. E realmente parece que nesse momento a violência não interessava a ele muito, ele não se interessava em filmar a violência. Tanto que quando ele adaptou o Crime e Castigo, ele mudou a história, né? Que no Crime e Castigo o protagonista planeja matar alguém com machado. E no Pickpocket o protagonista ele furta carteiras, né? Que é uma coisa muito mais plástica, né?
Mas no final no último filme que ele fez, isso volta, né? E aí tem o Machado e ele faz essa cena que ele não tinha feito antes. Eu fiquei pensando nisso, que é o Lajan. No Dinheiro? Mas a É. qual cena você está se referindo? Do final, né? Que tem a morte, o assassinato. E também eu fiquei pensando quando você falou do coletivo, que o coletivo ajuda o Fontaine a escapar, todo mundo, ele tem várias, todo mundo contribui de alguma forma, e no Lajan é o contrário, né? As pessoas oferecem ajuda e ele recusa a ajuda de um prisioneiro que inclusive colocou ele na cadeia, ele recusa ajuda para sair, e no final uma mulher acolhe ele na casa dele e ele mata a família inteira. Esses dois últimos filmes, na verdade, deixam muito problemas assim na obra dele, porque tem uma visão muito pessimista, né? Que é a mesma estrutura dos outros, é uma tensão e no final uma liberação, só que aí é algo negativo, né? Nesses dois últimos. No Diabo provavelmente também, né? Se a gente for os dois. lembrar, se a gente for lembrar, tem essa questão do suicídio, ele está querendo se suicidar, ele não consegue, fica pedindo para as pessoas, né, que o matem, né? E é uma espécie de, é curioso, mas essa libertação, se a gente for pensar também, a morte pode ser uma espécie de libertação, né, de alguma forma, né, pelo menos de alguma ordem ali, né, alguma coisa que rompe essa ordem. Mas agora você estava descrevendo, eu lembrei, né, ele assassina a família inteira, né? Tem isso, e tem no quarto da mulher, onde tem o sangue mesmo na parede, né? Ali de fato aquilo fica mais evidente, né? Mas de qualquer forma, eu acho que ainda que essa violência não seja necessariamente mostrada, ela está presente, né? Porque é sempre essa dinâmica de algum tipo de aprisionamento, né, de alguma forma, né, ou de alguma violência que aquelas pessoas toleram, né, ou então das quais elas são testemunha, né, enfim, tem algo violento na própria digamos assim, na própria narrativa, ainda que essa violência não seja explícita, né, ou mais ou menos explícita, enfim. Mas você diz problemático em que sentido? Porque é um homem católico, né, jansenista, e o Lajan, que tipo de esperança tem no final, entendeu? É um filme, você termina no vazio, não tem nada no final. Então, mas curiosamente o jansenismo é muito pessimista, né? Porque, num certo sentido, é quase como se, justamente, assim, por causa dessa ideia de predestinação e de que alguns são escolhidos e outros não, você tem uma espécie de, é como se Deus tivesse abandonado, assim. Jesus, segundo, né, o que eu li a respeito do jansenismo, Jesus não morreu para salvar todos, né? É uma outra só para salvar alguns, então tem uma espécie de relação de desamparo mesmo. Tem uma ideia de desamparo no jansenismo, então inclusive tem uma, aqui eu não sou muito versada em religião, mas assim, até a ideia de pecado original é quase como se ainda assim, digamos assim, é como se a natureza humana ela fosse má. E é como se o humano precisasse de alguma ajuda para poder sair dessa condição. Então, existe um pessimismo nesse catolicismo jansenista, porque é quase como a gente vive numa natureza, assim, numa sociedade má por natureza, a maldade, digamos assim, faz parte da natureza humana, é a essência humana, e só alguns conseguem, de alguma forma, se libertar. Então, e também não é por essa espécie de um pensamento de meritocracia ou algo assim, uma espécie de livre-arbítrio em que você conseguiria, de alguma forma, através uma redenção dos seus pecados. Assim, é algo muito mais difícil de se alcançar. Então, eles têm, de fato, uma espécie de rigor ou de ética muito, digamos assim, ascética mesmo, assim, uma coisa muito estoica. Então, existe um pessimismo e existe uma espécie do que sobra, assim, eu acho que tem esse lugar. Mas eu acho que o dinheiro é quase como, assim, aqui a gente tudo bem, a gente está falando de nazismo, né? Enfim,
e ele termina com o dinheiro, enfim, eu acho que sempre tem alguma estrutura de violência que está na base de todos os filmes dele, ainda que a graça venha através desses momentos assim do involuntário, assim, né, uma espécie de irrupção do involuntário, algo que de alguma forma surge em meio ao humano, mas apesar do humano, e assim, e não tem muito que a gente não tem muito o que fazer. É quase uma grande espécie de danação coletiva, assim, que é o que acontece, e você tem esses momentos em que de alguma forma você pode se agenciar ou tentar, digamos assim, torcer aquela ordem, mas a ordem está dada. Então eu acho que esse pessimismo faz parte, sim, desse cinema também, com essa, digamos assim, com esse lado mais espiritual, né? Uma coisa não está não é necessariamente oposta à outra, ou então são opostos complementares, né, se a gente for pensar assim, né? Estão no mesmo lugar, né? Boa noite. Dentro dessa discussão sobre a religião, principalmente nesse filme, eu fiquei pensando muito na cena em que ele passa o bilhetinho para o padre, e o padre coloca no bolso do paletó dele, e eu acho que é o momento em que a cruz está mais evidente assim no quadro, e parece que me passou muito a imagem de que ele foi abençoado, que Deus cuidou dele, por isso que o padre não foi lá e procurou. E, no geral, assim, a história desse filme é muito pouco jansenista. Eu acabei de ser familiarizada, mas assim, parece que tudo nesse filme é contra a danação, né? Ele é a pessoa, ele busca de todos os modos agência sobre o destino dele, o que ele vai fazer, como ele vai fazer e como ser criativo em relação àquela situação. Então, eu queria um pouco que você falasse, em específico nesse filme, como que você interpreta o lugar em que a religião está nele, assim. Acho que a religião ela está o tempo todo, né, na escolha da missa, do Mozart, enfim, essa questão do agenciamento, né, então da tentativa do coletivo, né, da solidariedade, justamente para a fuga poder acontecer. Eu acho que essa ideia de comunhão, essa ideia a ideia de chamar fonte, a ideia, né, na lavagem é que eles estão ali naquele momento de quase como um lugar de possível salvação, né? Então acho que aquilo está muito permeado, a figura do padre, então aquilo está muito evidente. Agora eu fico muito essa relação entre predestinação e livre-arbítrio, porque, por um lado, ele tem uma vontade obstinada, né, assim, uma obstinação, né, ele está querendo, de qualquer forma, se libertar. Mas é bastante interessante porque ele diz que, no final das contas, é quase como quando ele está conversando com aquele colega de cela, quer dizer, não o colega de cela, que está na cela ao lado, já quando ele está no andar de cima, que é o Blanchet, que é o mais velho, né? Então, acho que em algum momento o Blanchet pergunta para ele, mas sobre, né, você está desistindo, o que você quer fazer e tal, e é quase como se ele dissesse assim, é quase como se não tivesse alternativa, né? Então, eu acho que esse lugar também essa obstinação vem desse lugar de que é a única coisa a se fazer. É quase como se digamos assim, esse ímpeto o atravessasse, ele fosse agência, assim, ele não é exatamente um agente, mas ele é um reagente dessa necessidade extrema de libertação, assim. Então eu acho que tem esse lugar também de tudo bem, ele é o escolhido, tem essa ideia, né, de que quase assim por milagre, num certo sentido, ele sucede na empreitada, né, o Orsini não, né, na luz do dia, enfim, ele tentou e não deu certo, mas por causa da falha, inclusive, do colega, ele consegue aperfeiçoar o plano dele, né, então é quase como se fosse uma espécie mesmo de milagre em atuação, assim. Então, eu acho que a religião está nesse lugar, porque, de fato, não é... Tudo bem, tem a engenhosidade, né, assim, é que quando a gente às vezes pensa em religião, então pensa, sei lá, em vontade divina ou predestinação, a gente de alguma forma
pensa em uma separação radical, né, entre o que seria o livre-arbítrio e as escolhas e essa predestinação. Eu acho que aqui, no caso, você não tem necessariamente um livre-arbítrio, é quase um senso comum. Você está lá, você quer sair dali, você não quer morrer, você não quer ser capturado, você não quer se manter preso. É impossível você ter algum tipo de vida, é uma espécie de pulsão de vida, é quase como se fosse algo até orgânico, assim, algo até maior do que a consciência dele, né? A consciência dele hesita, né? Como a garota disse, ele hesita muitas vezes. Às vezes ele está achando que ele vai conseguir, às vezes não, ele muda de ideia, ele fica um pouco confuso e tal, mas tem algum tipo de pulsão de vida que atravessa, assim. E eu acho que, de alguma forma, essa determinação ou predestinação, o lugar da religião está ali. Mas, por outro lado, é uma espécie de graça no mundo, assim, né? Então não é uma espécie enfim, acho que é uma relação não é a religião na questão da liturgia, ainda que você tenha o ritual, né, dele se lavando e de todo dia, de alguma forma você tem um processo, né, assim, digamos assim, um cotidiano, um ritual cotidiano ali na prisão, né, que a gente pode pensar numa espécie de liturgia também, mas eu acho que a grande questão é justamente essa, né, entre algo que é de extrema necessidade e algo que, ao mesmo tempo, ocorre por acaso, quase por um milagre, assim, e aquilo, de alguma forma, é uma expressão dessa vida, assim. Então, eu acho que tem esse lado místico, talvez, até mais do que religioso, ainda que nesse filme você tenha mais religião, assim, né, simbolicamente, né? Bom, gente, tá dando um tempo legal aqui para acabar. Muito obrigado por terem vindo. O Bresson é um cineasta fenomenal, né? Enfim, agradecer de novo a Dalila por ter vindo e ter feito essas falas ótimas. Enfim, é isso. Boa noite. Obrigado de novo.